E aí, pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Ortodoxia, do Chesterton, Gilbert Keith Chesterton. Esse livro, ele é de 1908, né? E é um livro, não é grosso, é um livro tranquilo de ler para a gente estudar. E eu considero, assim, não digo a melhor, mas eu já li várias outras obras do Chesterton, mas o Ortodoxia, ele é uma obra muito interessante porque ele entra nas razões particulares, nos sentimentos particulares do Chesterton em relação ao cristianismo, né? E esse livro ele é dividido em 9 capítulos, né? A ideia aqui nossa é a gente abordar um capítulo por vez, de forma que ao final a gente tenha análise completa da obra. Não há pretensões aqui de grandes interpretações, nada, é tentar passar um resumo do que é o livro e encorajar, após esses vídeos aí, todo mundo a fazer essa leitura. Se depois a gente pode conversar, a gente pode fazer debate sobre isso. Então agora, na sequência, segue o capítulo 1 do livro, apresentado aí para quem tiver interesse, tá? Excelente obra, muito boa, Divisor de Águas, 1908, Ortodoxia, Chesterton. Valeu! Bom, o primeiro capítulo da obra Ortodoxia, do Chesterton, ele explica a razão pela qual ele escreve a obra, né? Por que ele escreveu esse livro? Segundo ele tinha escrito uma série de artigos a que ele deu o nome de hereges, onde nesses artigos ele comentava a filosofia de outros escritores, de outros filósofos da época, né? E que um deles, chamado George Sly Street, teria dito que ele se preocuparia com o que Chesterton estava dizendo a respeito da filosofia dele, tão logo Chesterton apresentasse qual era a sua filosofia, que ele não fazia. Então Chesterton vinha fazendo críticas, mas não apresentava exatamente aquilo que ele pensava. Essa é a razão pela qual Chesterton escreve esse livro, né? Ele entrega isso como uma resposta a esses outros críticos da sua obra. Ele inicia num tom peculiar, bem próprio, né? Bem característico do que do que são as obras do Chesterton. Ele fala que ele sempre teve vontade de escrever um romance que tratasse acerca da história de um hiatista, né? Que ele teria saído da Inglaterra para procurar novos mundos e que nesse processo ele teria feito um erro de cálculo e retornado para a própria Inglaterra, né? Depois de navegar algum tempo. E só que ele teria acreditado que ele teria descoberto um novo mundo, né? Então ele chega na Inglaterra achando que ele fez uma grande descoberta. Logicamente que, como Chesterton coloca, quando o iatista percebe isso, ele se sente um tolo, né? Mas ele mostra que essa história, que aparentemente parece ser uma história boba, uma história tola, ela esconde significados muito mais profundos, né? Nuances, né, muito mais complexas, como ele próprio explica, né? Abre aspas, o que poderia ser mais deleitoso do que ter, nos mesmos poucos minutos, todos os terrores fascinantes de ir para o exterior, combinados com toda a segurança humana de voltar para casa? Então, isso leva Chesterton a uma reflexão, né? Questionando como que a gente poderia se surpreender com o mundo e ao mesmo tempo nos sentirmos em casa, né? Que isso, segundo ele, seria o ideal, né, das pessoas, a gente ter essa postura de surpresa positiva em relação às coisas, mas ao mesmo tempo a gente ter essa segurança de estar no local de acolhimento, né? Então ele se propõe no livro a apresentar a forma pela qual ele enxerga o mundo. E essa forma ele quer se referir à sua fé, né? Como foi construída a sua fé. E ele mesmo coloca nesse capítulo primeiro, capítulo bem curto, que essa obra dele ela é autobiográfica. Ele faz um recorte inicial sobre o público a quem essa obra se dirige, né? E ele fala sobre aquelas pessoas que admiram a vida, né, num aspecto ativo e imaginário. As pessoas que não têm essa admiração pela vida, ou não têm essa admiração pelo aspecto imaginário da vida, essa obra não é para eles, né? E que a gente precisa ter na nossa vida uma combinação de algo que é seguro com algo que é estranho, né? E
Essa seria a linha pela qual ele desenvolve a obra, de acordo, usando essa metáfora dessa história desse iatista, né? Ele mostra que ele mesmo se sentia como iatista, né? E que entraria nesses detalhes durante a obra, né, para poder apresentar seu pensamento. Ele tem uma característica de não jogar proposições vagas, do que ele já alerta o leitor que a obra pode se tornar maçante, mas isso é uma característica positiva, segundo ele, que ele não tem aquela coisa de querer ficar jogando paradoxos e deixar para as pessoas pensar. Não, ele faz questão de explicar detalhadamente toda a sua linha, né? Toda a sua linha de raciocínio. E ele, logicamente, ele é o próprio artista, né? Como ele se coloca no livro. Ele é o homem que descobriu aquilo que já tinha sido descoberto, né? Ele fantasiou que ele teria colocado o pé na nova terra e depois descobriu que ele fantasiou que ele teria sido o primeiro homem a colocar o pé na nova terra, no novo mundo, e depois ele descobre, frustrado, que ele foi o último, né? Ele achava que ele estava sendo uma pessoa à frente da sua época, quando na verdade, segundo ele estava 1800 anos atrasado, né? Ele fala que quando ele imaginou que ele estava sozinho, né, quando ele chegou no final da construção dele, que ele achava que ele, naquela visão materialista, que ele achava que ele não tinha suporte, que ele não tinha apoio nenhum, ele chega no final, na derradeira conclusão, que ele está apoiado por toda a cristandade, né? E é isso que ele vai tentar mostrar de uma maneira apaixonada na obra Ortodoxia, né? Ele fala textualmente, né? Tentei erigir uma heresia só minha, e quando lhe dei os últimos retoques, descobri que era ortodoxia. Ele trata isso como um fiasco, ele tem um senso de humor muito presente na obra e se diverte com esse próprio fiasco, né? E, em resumo, o objetivo da obra é mostrar que a teologia cristã é a melhor raiz ética e sadia para a sociedade. E ele explica no livro que, quando ele fala em ortodoxia, finalizando esse primeiro capítulo, ele se refere ao quê? Ao credo dos apóstolos, mas que essa obra não é um tratado eclesiástico.